Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz do Senhor esteja com você, com a sua família e que essa mensagem seja muito mais do que palavras, mas que ela seja um despertar, uma sacudida suave de Deus no seu coração. Porque talvez você esteja vivendo no modo automático, apenas existindo, passando pelos dias sem perceber que a sua vida carrega um propósito eterno. Antes de continuar, eu quero pedir que você dê o like nesse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações. Quando você faz isso, o YouTube recomenda essa mensagem para milhares de pessoas. Escreva aqui nos comentários a seguinte declaração: eu quero viver com propósito. Amém? Mesmo que você esteja cansado, confuso, sobrecarregado, desanimado, escreva isso pela fé. Eu quero viver com propósito. Se você quiser, escreva também aqui o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. Talvez você esteja passando por um tempo de dúvida, de perda, um tempo de tristeza. Você pode contar com a nossa oração e com a nossa intercessão. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui todos os dias, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo. A palavra que eu quero deixar para você hoje está em Efésios capítulo 2, versículo 10, que diz assim: pois foi Deus quem nos fez, e Ele nos uniu com Cristo Jesus para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Você não está aqui por acaso. Foi Deus que te formou, foi Ele que te chamou, Ele te uniu com Cristo e preparou obras específicas, únicas, intransferíveis para você viver. Mas o que acontece é que, com o tempo, a gente se acostuma a sobreviver. Nós acordamos, trabalhamos, pagamos nossas contas, lidamos com um problema aqui, outro ali, tentamos dormir e a vida vai seguindo, vai se repetindo nesse ciclo. E no meio dessa rotina cansada, a gente começa a esquecer que existe um propósito maior. Existe uma direção que vem do alto. E quando nós nos desconectamos desse propósito, a nossa alma sente isso. A gente perde o brilho, perde a clareza, o senso de missão e começa a acreditar que só estamos aqui para sobreviver. Mas hoje Deus está te lembrando, através dessa palavra, você não foi criado para viver arrastando os dias. Você foi criado para caminhar com intenção. Foi chamado para carregar luz onde há escuridão. Você foi feito por Deus e para Deus. E nada vai preencher esse vazio até que você retorne ao caminho. Viver com propósito não é sobre se sentir inspirado o tempo todo. É sobre saber que existe um chamado, mesmo quando o céu está nublado, mesmo quando você não tem vontade de fazer nada, mesmo quando não houve nenhuma revelação extraordinária. Tem muita gente que só liga o coração quando acontece algo grande. Um culto impactante, uma resposta emocional, um sinal. Mas o propósito de Deus não depende de picos emocionais. Ele continua sendo Deus, mesmo no meio da sua rotina. Tem pessoas que pararam de viver com propósito porque acreditam que estragaram tudo, erraram demais, que já perderam tempo demais, que não está mais apto. Mas deixa eu te lembrar
com clareza. O propósito de Deus nunca dependeu do seu desempenho. A sua santidade não é o ponto de partida, é o resultado da presença do Senhor. E a presença de Deus não te abandonou. Tem pessoas ouvindo essa mensagem agora que têm dons, que têm talentos, que têm história, vida com Deus, só que essa pessoa está travada. Sabe por quê? Porque ela acredita que precisa sentir algo para retomar o que Deus confiou. Mas viver com propósito não é sobre sentir, é sobre obedecer. Você não precisa de um palco para ser relevante. Não precisa de um ministério criado para ser usado. Você só precisa de uma coisa: lembrar quem é o seu Deus e lembrar quem você é nele. Você foi criado para se mover no mundo com consciência, para não se perder em comparações, para não se distrair com tudo que é urgente e esquecer daquilo que é eterno. Então, não espere uma grande virada. Comece agora. Não existe tempo perdido quando você volta para o centro da vontade de Deus. Você não precisa esperar um momento especial para viver com propósito. Não é sobre estar no púlpito. Não é sobre estar com o microfone nas mãos. Não é sobre ser reconhecido pelos outros. É reconhecer que Deus já confiou a você uma missão dentro da vida que você tem. E é exatamente por isso que a palavra diz em Colossenses capítulo 3, verso 23: tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem fazendo para o Senhor e não para pessoas. Esse é o chamado. Viver com intenção, mesmo nas tarefas mais simples, mesmo nas rotinas que ninguém está vendo, mesmo naquilo que não parece espiritual. Porque quando você entende quem te chamou, você para de buscar validação e começa a viver com consciência. E consciência é o que transforma o comum em eterno, o simples em sagrado, o hoje em algo cheio de sentido. Deus não te chamou para viver perdido, nem para empurrar os dias como se tanto fizesse. Ele te chamou para ser parte ativa daquilo que Ele está fazendo no mundo. Então, seja onde for, faça com propósito, com fé, com presença, com responsabilidade espiritual. Não viva esperando algo maior para então começar a fazer com excelência. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você, em nome de Jesus. Viva com propósito. A sua vida, a sua existência tem um propósito eterno. Nesse momento eu quero orar pela sua vida, quero orar pelas suas causas, pela sua família. Por isso eu peço que você escreva aqui o seu pedido de oração. E se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está clamando, esse é o momento onde você pode colocar o nome dessa pessoa aqui. Se existe uma situação específica na sua vida que tem te incomodado, que tem tirado a sua paz, o seu sono, declare ela aqui nos comentários, para que você seja alvo dessa oração que nós vamos fazer agora. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essa mensagem. Obrigado porque o Senhor continua nos chamando de volta ao propósito, nos chamando para viver com consciência, com presença, com intenção, nos chamando para sair do automático, para não tratar os dias como se fossem todos iguais, mas para lembrar que o Senhor nos criou com propósito e por amor. Obrigado porque o Senhor não nos criou ao acaso, não nos colocou nesse mundo só para passar pelas semanas, mas o Senhor escreveu uma história. O Senhor preparou obras, plantou sementes dentro de nós e espera que nós vivamos tudo isso
com seriedade, com entrega, com fé. Hoje, Pai, eu te agradeço por cada pessoa que chegou aqui nessa mensagem, por cada coração que foi tocado, cada mente que foi despertada. Eu sei que o Senhor está devolvendo clareza para muitas pessoas agora. Está devolvendo o brilho, a consciência de que a vida com o Senhor tem direção, mesmo nos dias mais comuns. Eu quero te agradecer porque o Teu Espírito nos constrange e nos corrige com amor. Nós não precisamos viver com culpa, nem com paralisia, mas também não queremos viver no modo automático, como se os nossos dias não tivessem um valor eterno. Queremos te pedir perdão, Senhor, por cada vez que esquecemos do propósito, pelas vezes que acordamos e vivemos sem pensar, sem orar, sem perceber que o Senhor estava ali conosco. Perdão por termos tratado como rotina aquilo que na verdade é chamado. Nos perdoa por termos separado o espiritual do comum, por termos achado que só vivemos com propósito quando estamos fazendo algo grande aos olhos humanos, quando na verdade o Senhor também está nos detalhes, na forma como ouvimos alguém, como cumprimos uma responsabilidade, na maneira como nos comportamos quando ninguém está vendo. Nos perdoa, Deus, por termos deixado o cansaço abafar o chamado, por permitirmos que o desânimo falasse mais alto do que a fé, por termos dito tanto faz em situações que o Senhor levou a sério. Nos perdoa por termos nos esquecido que o Teu plano ainda está de pé, que nós possamos voltar a olhar para o céu antes de agir, voltar a orar com mais intenção, voltar a lembrar que não estamos aqui por acidente. Eu quero orar, meu Deus, por essa pessoa que está cansada, por aquele que ama o Senhor, mas se afastou do centro do chamado, por quem está vivendo um dia após o outro sem saber o porquê. Eu oro por essa pessoa que sente que está desperdiçando o próprio tempo, por quem se frustrou com as próprias escolhas e agora vive anestesiado. Visita essas vidas agora, Pai. Restaura o senso de missão. Devolve a clareza espiritual. Tira as vendas dos olhos. Faça com que esse coração se lembre daquilo que o Senhor já falou lá no passado, das palavras que foram ditas em oração, em louvor e até em silêncio, dos sonhos que foram deixados de lado porque o desânimo entrou. Traz tudo isso de volta e traz não somente para a memória, mas para o presente. Eu quero orar por essa pessoa que está fazendo tudo certo por fora, mas que por dentro está desmotivada. Ela trabalha, cuida da família, faz tudo o que é preciso, mas perdeu o senso de que isso também faz parte do teu chamado. Mostra a ela, Deus, que viver com propósito não é viver com emoção constante, mas com uma consciência contínua. Traga, Senhor, a revelação de que existe valor até naquilo que parece pequeno. Mostra que o Senhor olha com carinho até os gestos mais discretos. Mostra, Senhor, que existe uma eternidade escondida nas coisas simples, feitas com fé. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor contemple cada nome, cada situação, cada lágrima escondida por trás de um comentário que foi escrito aqui. Eu oro por essa pessoa que está desempregada, desanimada, pessoas que enfrentam crises familiares, que estão vivendo crises existenciais. Que o Senhor leve luz onde há trevas. Dê direção àquele que não sabe mais para onde ir. Dê sentido a essa pessoa que está apenas sobrevivendo. Dê firmeza, Pai, àqueles que querem voltar a caminhar contigo. Que o Senhor abençoe
o nosso dia, que o Senhor abençoe a nossa família, o nosso trabalho, toda a obra das nossas mãos seja abençoada pelo Senhor. Que tudo o que fizermos possamos fazer com excelência, sabendo que o Senhor contempla todas as coisas e sabendo que a nossa vida tem um propósito eterno. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, receba sentido para a sua vida. Declare com fé, eu vivo com propósito. Amém? Se essa palavra abençoou o seu dia, compartilhe ela com seus contatos. É só você clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos, suas listas, para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Tem momentos na nossa vida em que as coisas parecem sair fora de controle. As ameaças são reais, o medo é palpável e a insegurança bate à porta. Nessas horas, muitas pessoas ficam esperando por um milagre espetacular. Uma voz do céu, um anjo com uma espada flamejante ou uma intervenção divina que mude tudo de forma sobrenatural. Mas Deus, em sua sabedoria, também age por caminhos simples e até surpreendentes. Às vezes, o milagre chega na sua vida em forma de uma pessoa, sabia? Alguém que Deus coloca em nossa trajetória com a missão de nos proteger, nos orientar e nos levar ao propósito que Ele mesmo preparou. Hoje eu quero refletir junto com você sobre a história do nascimento de Moisés e perceber como o cuidado de Deus se manifesta de maneira prática, usando pessoas como a mãe e a irmã de Moisés, e até mesmo a filha de Faraó, para preservar uma vida que estava destinada a grandes propósitos. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Que alegria ter você aqui. Eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu quero pedir que você dê o like no vídeo. Essas ações são muito importantes. Através do seu joinha, o YouTube recomenda esse vídeo para milhares de pessoas. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos e fazer parte dessa grande comunidade de fé, de pessoas que têm buscado a Deus todos os dias, que têm buscado um relacionamento mais profundo com Deus. Quando você se inscrever, ative as notificações, porque assim o YouTube te avisa toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Por isso, se você quiser apoiar o nosso ministério, se você quiser expressar a sua gratidão pelo trabalho que nós fazemos aqui nas redes sociais, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. Que Deus abençoe, que Deus multiplique poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, o capítulo 2 do livro de Êxodo começa com um cenário bastante sombrio. O povo de Israel, escravizado no Egito, estava se multiplicando rapidamente. E isso acabou despertando medo no coração de Faraó. Por isso, ele ordenou que todo menino hebreu recém-nascido fosse morto. E em meio a esse decreto de morte, nasce então Moisés. Seu nome ainda não havia sido dado,
mas a mãe dele percebeu algo especial naquele menino. Em Êxodo 2, versículo 2, a Bíblia diz que ela viu que Moisés era formoso, mas além da beleza física, havia algo no espírito daquela mãe que a fazia crer que Deus tinha um plano para aquele menino. Eu vou ler aqui Êxodo capítulo 2, do verso 1 ao 3. Diz assim o texto: Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A mãe de Moisés escondeu ele por 3 meses. Mas chegou o momento em que não era mais possível mantê-lo ali dentro de casa. É nesse ponto, irmãos, que o cuidado de Deus se revela de uma forma maravilhosa, ainda que não seja de maneira sobrenatural. A mãe de Moisés preparou um cesto de junco, cobriu ele com betume e piche para que não entrasse água e colocou entre os juncos à margem do rio Nilo. Isso pode até parecer, assim, uma atitude desesperada, mas também é um ato de fé e estratégia. Ela confiava que Deus faria algo. E aqui entra em cena uma das figuras mais importantes e muitas vezes esquecidas dessa história: Miriam. Miriam, a irmã de Moisés. Miriam fica ali vigiando à distância, cuidando do irmão. Ela não tem, assim, uma revelação divina, nem recebe ordens de um anjo. Ela apenas age por amor, por vigilância e por coragem. Quantos de nós já fomos cuidados por pessoas assim, não é verdade? Pai, mãe, irmãos, amigos, líderes espirituais ou até mesmo estranhos que foram colocados por Deus no nosso caminho no momento certo. Olha só, no final dessa mensagem eu quero orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: Deus está cuidando de mim. Coloque essa frase aqui junto com o seu pedido de oração. Deus está cuidando de mim. Amém? A filha de Faraó desce ao rio Nilo para se banhar e encontra o cesto ali, boiando. Quando ela abre o cesto, vê o bebê chorando. Irmãos, eu quero que você tente imaginar essa cena. Movida de compaixão, ela reconhece que é um menino hebreu. E aqui nós vemos novamente o agir de Deus através de uma pessoa. A compaixão da filha de Faraó é o canal pelo qual Deus preserva a vida de Moisés, mesmo dentro da casa do próprio inimigo. Deus poderia ter aberto o mar, enviado uma carruagem de fogo ou feito aquele bebê flutuar até um anjo. Mas não, ele usou uma mulher pagã, filha do rei que havia decretado a morte de milhares de meninos como Moisés, para proteger e criar aquele que mais tarde libertaria Israel da escravidão. E é aqui, nesse momento, que Miriam é usada por Deus, mesmo sem saber que estava sendo usada por ele. Ela se aproxima da filha de Faraó e, com sabedoria e ousadia, faz a seguinte pergunta: A senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o menino para você? A filha de Faraó concorda e Miriam corre então e chama sua mãe, que era na verdade a própria mãe do bebê. Olha só que milagre discreto, mas poderoso. A mãe, que havia deixado o filho
no rio Nilo, por não ter como protegê-lo, agora o recebe de volta em seus braços. Só que agora com a missão de amamentá-lo. E olha que tremendo, irmãos, ela ainda é paga para fazer isso. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero que você entenda uma coisa. Deus está no controle de tudo. Ele move as peças com precisão cirúrgica. Ele continua usando pessoas simples para realizar propósitos eternos. Quando o menino cresce, ele é levado à filha de Faraó e passa a ser chamado de Moisés, que significa tirado das águas. Desde o seu nome até sua formação, tudo apontava para um chamado específico: libertar o povo de Deus da escravidão que ele se encontrava no Egito. A história de Moisés nos mostra que Deus cuida da gente desde o ventre. Ele nos separa, nos guarda e muitas vezes usa pessoas comuns para nos direcionar ao nosso propósito. A irmã de Moisés, Miriam, é um exemplo de como um simples gesto de cuidado pode participar do plano eterno de Deus. Mais tarde, ela mesma seria profetisa e líder entre as mulheres de Israel. Quantas vezes, irmãos, você esperou um milagre, mas Deus enviou uma pessoa? Talvez tenha sido um conselho de um irmão mais velho, uma ligação de alguém que você nem estava esperando, uma mensagem como essa aqui que você está ouvindo, que chegou até você, enviada por alguém que te ama, uma oportunidade que surgiu do nada, no meio do caos, quando você nem estava esperando. Você precisa reconhecer que Deus ainda age por meio de pessoas. Provérbios 19, verso 21, diz o seguinte: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Não despreze os pequenos gestos. Saiba que Deus continua agindo. E muitas vezes o milagre está nos braços de quem caminha ao seu lado. Receba essa palavra no seu coração, pela fé. E quem sabe, você pode hoje ser o milagre na vida de alguém. Talvez você não tenha nesse momento recursos, dinheiro, mas você tem fé, você tem a sua fé, você tem a sua oração, você tem a sua sabedoria. Sabe, irmãos, muitas vezes uma mensagem, um conselho, uma ligação muda o dia de alguém e muda o destino de alguém também. Você pode e deve sim buscar milagres de Deus para a sua vida, mas também se disponha para que Ele te use como instrumento de milagre. Assim como o Senhor usou Miriam, Ele também pode e quer usar a sua vida. Amém? Nesse momento, eu quero orar por você. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está intercedendo, coloque o nome dessa pessoa aqui. Seja você o milagre na vida dessa pessoa. Se existe alguma situação específica pela qual você está clamando ao Senhor, você pode descrever ela aqui, ou se você não quiser detalhar, coloque apenas a área da sua vida que precisa de um toque do Senhor, de milagre, de restauração ou de cura. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus que cuida de nós, mesmo em tempos de ameaças, de incerteza e de medo. Obrigado por nos mostrar, através da história de Moisés, que Tu és um Deus que prepara cada detalhe das nossas vidas. Um Deus que usa pessoas simples, como a mãe e a irmã de Moisés, para guardar uma vida preciosa. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar os canais humanos que o Senhor tem usado em nosso favor. Dá-nos sabedoria
para reconhecer os teus cuidados, mesmo quando eles não vêm por meios de milagres sobrenaturais, mas através de mãos amigas, conselhos sábios e portas abertas no meio do caos. Fortalece, meu Deus, o coração daqueles que hoje esperam por um milagre. Que eles não se frustrem por não verem sinais espetaculares, mas que possam perceber o teu cuidado nos pequenos detalhes da sua vida. Usa-nos também, Pai, como instrumentos do teu amor, assim como o Senhor usou a vida de Miriam, a filha de Faraó, a mãe de Moisés e tantas outras pessoas que, mesmo sem perceberem, fizeram parte de algo eterno. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Eu quero orar por todas as pessoas que estão sendo, por algum motivo, perseguidas, ameaçadas ou injustiçadas. Que o Senhor as esconda debaixo das tuas asas, assim como o Senhor escondeu Moisés nas águas do rio Nilo, e que elas sejam preservadas até que o teu propósito se cumpra. Que o Senhor contemple nesse momento, Pai, cada pedido de oração mencionado aqui pelos teus filhos, pelas tuas filhas. Contempla essa mãe que tem clamado pela sua família, esse pai que tem orado por seus filhos, essa pessoa que tem buscado por uma porta aberta de emprego. Ó Deus, não deixe que nada falte nessa casa. Conceda a tua provisão. Tu és o Deus que pode operar milagres. Tu és o Deus que pode nos sustentar, mesmo em meio aos desertos. Que o Senhor traga restauração sobre essa família, sobre esse casamento. Faça com que esse casal se entenda e que essa família não seja destruída. A tua palavra diz que aqueles que obedecerem ao Senhor serão como pessoas que construíram as suas casas sobre a rocha, firmadas na rocha. E mesmo diante das tempestades, dos ventos, das adversidades, elas não cairão, elas permanecerão firmes. Nós oramos porque cremos no teu poder de cura, de restauração, de provisão e de sustento. E é por isso que nós clamamos a ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Antes de terminar, eu quero dar 2 recados muito importantes. E eu peço que você não saia agora, fique aqui e ouça esses recados que fazem parte do trabalho que nós fazemos aqui no Minuto com Deus. O primeiro recado: ainda estão abertas as inscrições para o nosso encontro de casais. Casamento firmado na rocha, consolidando o amor. Vai acontecer em agosto de 2025, aqui em Belo Horizonte. Vai ser um tempo de renovação, um tempo de aprendizado e de conexão profunda com Deus e com seu cônjuge. Se você deseja fortalecer ou restaurar o seu relacionamento, venha participar desse encontro. Você vai viver dias inesquecíveis. Amém? E o seu casamento nunca mais será o mesmo. Em nome de Jesus. Segundo recado: em outubro de 2026, nós vamos realizar a nossa tão sonhada caravana Paris-Israel, através da agência Aleph Turismo. Nós vamos caminhar pelas ruas onde Jesus andou, visitar lugares mencionados na Bíblia, lugares carregados de história. Será um tempo assim incrível, maravilhoso em Israel, e ainda conhecer a cidade de Paris, a cidade turística mais visitada do mundo. Uma viagem espiritual, cultural e transformadora.
Já pensou em viver essa experiência junto comigo, junto com a minha esposa e junto com outras pessoas? Então, essa é a sua oportunidade. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os números de WhatsApp para que você faça contato e garanta já a sua vaga. Não demore, porque as vagas são limitadas. Amém? Essa palavra falou com você? Deus falou ao seu coração? Então não guarde ela apenas para você. Seja um milagre na vida de alguém. Compartilhe essa mensagem. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e envie ela para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. A palavra de Deus tem um poder transformador, irmãos. Ela pode mudar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Nem sempre o crescimento acontece nos momentos de tranquilidade ou com algum tipo de planejamento humano. Muitas vezes é justamente quando somos pressionados, perseguidos ou desafiados que a gente mais se desenvolve. Em Êxodo, capítulo 1, nós vemos um exemplo claro disso. O povo de Israel, que em um momento de escassez foi acolhido e privilegiado na terra do Egito, agora, em Êxodo 1, experimenta a dor da opressão. Mas essa dor não os destruiu. Pelo contrário, ela os fortaleceu e os multiplicou. E assim também acontece com a gente. Deus muitas vezes permite as adversidades, não para nos punir, mas para nos impulsionar a crescer. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. A paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu convido você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu já peço que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante. Através do seu like, o YouTube recomenda essa mensagem para outras pessoas. Se você está chegando por aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos. Nós estamos aqui no YouTube há mais de 10 anos. E quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Portanto, se você quiser apoiar o nosso ministério, se você quiser contribuir com o trabalho que nós fazemos aqui todos os dias, seja membro do canal. Ou você pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida. O texto que eu quero compartilhar com você hoje está em Êxodo 1. Eu começo com o versículo 8, que diz assim: Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Tem algumas versões que diz assim, que não conhecia José. Essa expressão aqui, não conhecia José, não significa ignorância histórica, mas sim desprezo político. Ou seja, o novo faraó escolheu ignorar a aliança de gratidão que havia feito entre Egito e Israel, por conveniência política e econômica. Essa mudança marca uma nova era. O status privilegiado de Israel no Egito se deteriorou à medida que as autoridades egípcias passaram a ver os hebreus como uma ameaça e não mais como aliados. Esse cenário nos lembra que o favor humano é temporário. A nossa segurança deve estar firmada em Deus e não nas circunstâncias ou nas conexões
políticas e sociais que hoje podem até nos favorecer, mas amanhã podem ser retiradas de nós. No final dessa mensagem, eu quero orar por você. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: minha confiança está em Deus. Amém? Você pode escrever isso aqui? Minha confiança está em Deus. Continuando aqui, o novo faraó, temendo o crescimento do povo hebreu, diz o seguinte no verso 9: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Esse medo era característico das potências da antiguidade. A ameaça percebida de uma minoria crescente frequentemente levava a políticas de opressão para conter a influência daquele povo. E assim, Faraó estabelece um plano: sobrecarregar os israelitas com trabalho forçado, fazendo-os construir as cidades de Pitom e Ramessés, ou Ramassés, que está no verso 11. O objetivo era esgotar a força do povo e assim limitar o seu crescimento. Mas sabe o que aconteceu? No verso 12 diz assim: todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Olha que interessante. Faraó tentou conter o crescimento do povo de Israel, mas quanto mais trabalhos duros, quanto mais dura era a carga imposta sobre eles, mais eles se multiplicavam, se espalhavam. A tentativa de controlar a multiplicação de Israel foi totalmente ineficaz. A opressão se tornou o terreno fértil para a expansão do povo. Isso aqui revela um princípio espiritual. A adversidade sob as mãos de Deus não destrói, ela fortalece e multiplica. Eu vou falar novamente. A adversidade sob as mãos de Deus não destrói, ela fortalece e multiplica. Esse fenômeno aqui não é exclusivo da história de Israel. O mesmo se repetiu com a igreja primitiva. Depois da ascensão de Jesus aos céus, Deus permitiu que a igreja fosse perseguida. Em Atos capítulo 8, versículo 1, a gente pode ler o seguinte: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. O que parecia ser um golpe mortal contra a igreja foi, na verdade, o início da multiplicação do evangelho. Porque no mesmo capítulo de Atos, capítulo 8, no versículo 4, diz assim: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Assim como o Egito tentou conter o crescimento de Israel e falhou, os poderes humanos que tentaram conter o avanço do evangelho também falharam. A perseguição não deteve o crescimento da igreja, mas ela serviu como um catalisador para a sua expansão além das fronteiras de Jerusalém. Esse padrão divino se repete na nossa vida pessoal também. Deus permite as adversidades para nos amadurecer. Muitas vezes, irmãos, o crescimento espiritual, emocional e até profissional acontece não nos tempos de conforto, mas nos períodos de luta. Por exemplo, a perda de um emprego pode nos ensinar a depender mais de Deus e desenvolver novas habilidades. Uma enfermidade pode fazer com que nós tenhamos mais empatia com aqueles que sofrem e a sermos gratos pela vida. Um relacionamento difícil pode nos ensinar sobre o perdão
e pode nos dar maturidade emocional. Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao verso 4, confirma esse princípio. O apóstolo Tiago escreveu assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois saibam que a prova da sua fé produz perseverança. Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4, também reforça o seguinte: Nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Os egípcios passaram a temer os israelitas, porque quanto mais eles eram oprimidos, mais numerosos se tornavam. Esse é um padrão espiritual. O crescimento do povo de Deus sempre causa temor nos inimigos espirituais. Jesus falou o seguinte com Pedro, em Mateus capítulo 16, verso 18: Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só, nada pode deter o avanço do reino de Deus. Nem perseguição, nem calúnias, nem mesmo as estratégias humanas mais ardilosas. Mesmo em meio à opressão, a multiplicação era inevitável. Porque não era apenas um crescimento natural, mas era sobrenatural. Fruto da bênção de Deus sobre a descendência de Abraão, conforme o Senhor havia prometido em Gênesis 22, no verso 17. Deus diz assim: multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia do mar. Assim também acontece com aqueles que permanecem em Cristo. Jesus disse o seguinte: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. A multiplicação, mesmo em meio à adversidade, é uma marca da presença de Deus. E aí eu quero perguntar para você: como você tem reagido às adversidades? Você tem permitido que as lutas te paralisem ou que elas te fortaleçam? Você está fugindo da dificuldade ou está encarando-a como uma oportunidade de crescimento? Você tem confiado que Deus pode usar a pressão como uma plataforma para o seu avanço? O apóstolo Paulo afirmou em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 e 9, o seguinte: De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. O povo de Israel cresceu na adversidade. A igreja primitiva se multiplicou quando foi perseguida. E você? Talvez toda essa pressão que você tem vivido hoje foi permitida por Deus, não para te destruir, mas para te fazer crescer, para te dar maturidade, te conduzir a novos patamares de fé e sabedoria. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Quanto mais o inimigo tentar te oprimir, mais Deus pode te fazer crescer, se você confiar nele e permanecer fiel. Eu termino essa reflexão, antes da gente orar, com Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus está usando até mesmo a adversidade para cumprir os propósitos dele na sua vida. Confie, persevere, cresça. Amém? Em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários.
Se o Espírito Santo trouxer à sua mente alguma situação que tem te oprimido e que eu tenho certeza a partir de hoje você vai encarar de uma forma diferente, você vai enxergar como uma oportunidade, escreva ela aqui nos comentários. Se você se lembrou de alguém por quem você está intercedendo, coloque o nome dessa pessoa aqui. Seu filho, sua filha, seu cônjuge, alguém da sua igreja, algum parente que está passando por um momento difícil, escreva o nome dessa pessoa aqui. Lembre-se que a oração tem poder. E declare pela fé: minha confiança está em Deus. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença, com os nossos corações humildes e gratos, reconhecendo que Tu és o Deus soberano, o Deus que transforma a adversidade em bênção, a opressão em crescimento e as lutas em instrumentos de amadurecimento. Obrigado, Pai, porque assim como o Senhor esteve com o Teu povo lá no Egito, sustentando-os e fazendo-os multiplicar, mesmo sob dura opressão, assim também Tu estás conosco hoje, em meio às nossas tribulações. Eu quero orar por essa pessoa, ó Deus, que está ouvindo essa mensagem e que nesse momento talvez esteja se sentindo pressionada, sobrecarregada, vivendo dias difíceis e angustiantes. Que ela possa compreender, pelo poder do Teu Espírito, que as adversidades não são sinais da Tua ausência, mas muitas vezes são ferramentas do Teu amor que moldam o nosso caráter, que fortalecem a nossa fé e que nos impulsionam para o crescimento. Senhor, fortalece aqueles que estão passando por enfermidades, que a fraqueza física seja transformada em força espiritual. Consola aqueles que enfrentam crises financeiras, dê provisão, mostra a essa pessoa novos caminhos, abre portas, dê sabedoria e direção. Abençoa, meu Pai, as famílias que se encontram divididas ou feridas, que haja reconciliação, perdão, diálogo e restauração. Levanta, Senhor, líderes espirituais, homens e mulheres que, como Israel, saibam crescer em meio à oposição, mantendo firme a sua confiança no Senhor. Eu peço que a Tua igreja continue a se multiplicar, mesmo quando perseguida, caluniada ou desprezada. Que sejamos uma geração que entende que as provações são oportunidades de testemunho. Abençoa, Deus, aqueles que estão sendo chamados a novos desafios. Tira todo medo, que eles possam avançar com coragem, certos de que o Senhor vai à frente, abrindo caminhos e os sustentando com a Tua mão poderosa. Que cada um de nós permaneça em Cristo, a videira verdadeira, frutificando abundantemente, mesmo em terrenos áridos, confiantes de que a boa obra que o Senhor começou será completada. Pedimos pela fé que o Senhor nos fortaleça nessa jornada e que a nossa vida seja um instrumento para a Tua glória. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Essa mensagem abençoou a sua vida? O Espírito Santo falou com você? Então, compartilhe ela com seus contatos. É só clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos, para as suas listas e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, Pai, para ouvir a Tua voz. Assim como
os discípulos disseram a Jesus, nós também declaramos: para onde iremos, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna. Eu peço que o Senhor prepare o nosso coração para receber a tua palavra. Faça com que ele se torne um terreno fértil, onde a semente do Evangelho possa ser plantada, onde ela possa crescer e gerar frutos que permaneçam. Santifica-nos na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Ó Deus, que o teu Santo Espírito venha iluminar a nossa mente, abrindo os nossos olhos espirituais para compreendermos os mistérios do teu reino. Que tudo aquilo que tenta nos distrair ou nos afastar da tua presença seja repreendido. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo de comunhão, por esse tempo de aprendizado. Sabemos que a tua palavra não volta vazia, mas ela sempre cumpre o propósito para o qual foi designada. Que esse seja um momento de renovo, de cura, de transformação para as nossas vidas. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu quero pedir que você dê o like no vídeo. O seu like é muito importante. É através do seu like que nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. No final da mensagem, eu vou fazer uma oração. Por isso eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? E declare pela fé essa expressão aqui. O Espírito de Deus está sobre mim. Escreva isso com convicção. O Espírito de Deus está sobre mim. Irmãos, a unção e a santidade são duas realidades espirituais que estão profundamente conectadas. Deus usa aqueles que estão em comunhão com Ele. E essa comunhão só é possível por meio de uma vida de santidade. E através do sangue de Cristo, que nos lava, nos limpa e nos purifica. Muitas pessoas desejam a unção de Deus, mas nem sempre estão dispostas a pagar o preço da consagração. Hoje eu quero refletir sobre essa verdade à luz da palavra de Deus. A unção, ela vem de Deus. A unção vem de Deus. No Evangelho de João, nós lemos que os judeus ficaram admirados com o ensino de Jesus e perguntaram como ele havia adquirido tanto conhecimento sem ter estudado formalmente. Eu quero ler com você Evangelho de João, capítulo 7, do verso 14 ao verso 16. Está escrito: quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado?
Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Nessa passagem aqui, Jesus deixa claro que sua autoridade e unção vinham do Pai. E isso nos ensina que a verdadeira unção não é resultado de esforço humano ou de conhecimento acadêmico, mas a unção ela vem pela intimidade com Deus. Jesus não apenas possuía conhecimento, mas ele deixava muito claro que esse conhecimento era a expressão da sua relação íntima com o Pai. Então, você quer receber a unção de Deus? Tenha um relacionamento íntimo com Ele. A unção nos capacita. Isaías 61, do verso 1 ao verso 3, e aqui eu vou ler na versão A Mensagem, diz assim: o Espírito do Eterno, o Senhor, está sobre mim, porque o Eterno me ungiu. Ele me enviou para pregar boas novas aos pobres, curar os quebrantados de coração, anunciar liberdade aos presos e anistia aos prisioneiros. Deus me enviou para anunciar o ano da graça do Eterno, um dia de vingança do nosso Deus, para consolar todos os que choram e cuidar dos que sofrem em Sião. Dar a eles coroas de flores em vez de cinzas, mensagens de alegria em vez de notícias de desgraça, cânticos de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão conhecidos como carvalhos de justiça, plantados pelo Eterno para mostrar sua glória. Essa passagem nos ensina que a unção de Deus não é apenas um dom, mas ela é um chamado para cumprir um propósito. Quando somos ungidos, somos capacitados a proclamar a verdade, a restaurar os feridos e a trazer esperança. A unção não é para benefício próprio, mas para servir e glorificar a Deus. E a unção está diretamente relacionada com a santidade. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, nos apresenta um princípio precioso e que precisa ser considerado por nós. Olha o que diz a palavra: sejam sempre alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Nessa passagem aqui, vestes alvas representam pureza e santidade, enquanto o óleo simboliza a unção do Espírito Santo. Isso nos ensina que a unção de Deus está diretamente relacionada a uma vida de santidade e de obediência. Nós não podemos desejar o poder de Deus sem buscar a pureza. Mas o que nos afasta dessa unção? Isaías 59, versículos 1 e 2, nos alerta que o pecado nos separa de Deus. Olha o que está escrito: vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam vocês, ou melhor, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá.
Olha que consequências terríveis o pecado traz sobre a nossa vida. Quando estamos em pecado, o rosto de Deus se esconde de nós. E Ele não ouve as nossas orações. É o que está dizendo aqui a palavra. Depois você lê aí, Isaías 59, versículos 1 e 2. Sabe, irmãos, muitas vezes nós queremos que Deus nos use, só que nós negligenciamos a santidade, que é um aspecto fundamental para isso. A falta de arrependimento e a permissividade com o pecado impedem o fluir da unção sobre a nossa vida. Se nós queremos estar na presença de Deus e ser instrumentos eficazes, nós precisamos nos afastar do pecado e buscar uma vida íntegra e reta. O salmista Davi compreendia a relação entre a santidade e a presença de Deus. No Salmo 51, um salmo escrito por Davi, do verso 10 ao 13, ele escreveu assim: Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, equilibrado. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. A restauração espiritual começa com um coração puro e um espírito renovado. Somente assim nós podemos ser vasos de honra para Deus, transmitindo a outros o seu amor e a sua verdade. Amém? Receba esse conhecimento, receba essa revelação, receba essa palavra no seu coração e decida colocá-la em prática. Nesse momento eu quero orar por você, orar pela sua vida, pela sua família. Por isso eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Não importa o quão impossível pareça aos seus olhos aquilo que você está pedindo para Deus. Você serve a um Deus que pode fazer coisas impossíveis, coisas sobrenaturais. Por isso não tenha receio de apresentar ao Senhor as suas petições. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa por quem você está orando, escreva aqui o nome dele, o nome dela. Eu sei que tem pais que oram por seus filhos, maridos e esposas que oram por seus cônjuges, pessoas que têm orado a Deus por uma porta de emprego, por uma restauração na sua família, pela cura de uma enfermidade. Escreva aqui a situação pela qual você tem orado. Ou se você não quiser escrever tudo, escreva pelo menos a área da sua vida que precisa de um milagre, de uma restauração, de um toque do Senhor. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Pai amado e querido, nós te agradecemos por essa palavra, por esse ensinamento. Ó Deus, nós oramos como o rei Josafá orou, diante de um grande desafio. Ele disse: não sabemos o que fazer diante dessa grande multidão que vem contra nós, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Nós olhamos para Ti, Senhor, em busca de direção, de força, de transformação. Renova em nós um espírito disposto a Te obedecer
e purifica-nos para que possamos viver em comunhão contigo. Nós declaramos pela fé que somos como árvores plantadas junto às águas, que dão fruto no tempo certo, cujas folhas não murcham. Sustenta-nos com a tua graça, Pai, e enche-nos com o teu Espírito. Ensina-nos a andar nos teus caminhos e a viver segundo a tua vontade. Ó Deus, eu coloco diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cura os enfermos, pois tu és o Deus que sara. Restaura os lares que estão em conflito, trazendo unidade e paz a essa família. Conceda sabedoria para aqueles que precisam tomar decisões importantes. E fortalece essas pessoas, ó Deus, que estão cansadas e sobrecarregadas. Confiamos que tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso socorro presente na angústia. Tu és o nosso pastor e cremos que nada vai nos faltar. Que possamos descansar no teu amor e confiar que aqueles que esperam em ti renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. Que a tua presença, ó Pai, seja a nossa maior busca e que possamos viver para glorificar o teu nome em tudo o que fizermos. Que sejam sempre alvas as nossas vestes e que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. Que a tua unção faça parte da nossa vida. Unção para testemunhar, para pregar, unção para sermos sal e luz nesse mundo de trevas, unção para orar, para profetizar, unção para carregarmos a presença de Cristo dentro do nosso coração. É por isso que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a unção esteja sobre a sua vida. Que a unção de Deus impulsione o seu ministério. Que ela te capacite para cumprir o chamado que Deus colocou no seu coração. Amém? Compartilhe essa mensagem. Se essa palavra abençoou a sua vida, clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Se você ouviu a mensagem até aqui e gostaria de apoiar os outros projetos do nosso ministério, eu te convido a conhecer o canal Orando Sem Parar. Lá, postamos orações poderosas que vão te ajudar em várias áreas da sua vida. Uma corrente de amor e comunhão com Deus. O link para acessar o canal está no comentário fixado desse vídeo. Deus te abençoe. Senhor meu Deus, Pai amado e querido, nós nos colocamos diante de Ti neste momento, com o coração aberto para aprender mais do Senhor. Jesus é o nosso maior exemplo, o nosso mestre, e por isso nós queremos segui-lo com sinceridade e obediência. Mas sabemos que não é fácil. Vivemos em um mundo cheio de distrações, de desafios, de momentos difíceis que tentam nos afastar do verdadeiro caminho. Por isso eu peço que o Senhor abençoe essa pessoa que está ouvindo essa mensagem agora.
Que essa palavra não seja apenas um conhecimento a mais, mas que seja uma transformação real na vida dela. Que ela possa aprender com Jesus a viver em humildade, em fé, em amor e em coragem. Se há dúvidas, ó Pai, no coração dela, traga clareza. Se há cansaço, renova suas forças. Se há medo, derrame a tua paz. Espírito Santo de Deus, ministra nessa vida. Ensina essa pessoa a andar nos caminhos de Cristo. Que essa mensagem seja um divisor de águas na caminhada dela. Nós oramos e entregamos a Ti esse momento. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a presença de Deus encham a sua vida nesse momento. Hoje eu quero falar sobre algo fundamental para a nossa caminhada com Deus. Como nós podemos aprender com Jesus. Seguir a Cristo não é só acreditar nele, mas é viver como ele viveu, aprender com cada passo que ele deu e nos tornar verdadeiros discípulos de Cristo. Amém? Se você quer continuar crescendo na sua fé, caminhando mais perto de Deus e recebendo mensagens como essa aqui, aproveite para dar o like nesse vídeo. O seu like é muito importante. Através do seu like, esse gesto tão simples, nós conseguimos alcançar todos os dias milhares de pessoas. Se você está chegando hoje aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o canal Minuto com Deus. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações, para que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E aqui tem vídeos inéditos diariamente. Amém? O Espírito Santo quer falar ao seu coração hoje. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Nós começamos com oração e terminamos com oração. Então não deixe de escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: eu quero seguir Jesus. Amém? Escreva isso com convicção. Eu quero seguir Jesus. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se você reconhece como relevante esse trabalho que nós fazemos aqui todos os dias, considere se tornar membro do canal. Ou você pode também nos apoiar através da chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 29, está escrito: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a sua alma. Presta atenção. Jesus não veio ao mundo apenas para nos salvar, mas também para nos ensinar a viver. As palavras dele, as atitudes dele, revelam não só o coração de Deus, mas o caminho que nós devemos seguir. Se nós queremos aprender com Jesus, precisamos olhar para a vida dele, entender as escolhas que ele fez, absorver os ensinamentos que ele nos deixou. Uma das histórias que melhor mostra, que mais ilustra quem Jesus realmente era, está no Evangelho de João, no capítulo 8, do verso 1 ao verso 11. Eu não vou ler a passagem, vou apenas fazer uma breve explanação aqui. Jesus se encontra com uma mulher que é pega em adultério. Essa mulher é trazida até Jesus, melhor dizendo. Os fariseus trouxeram até ele
uma mulher pega em adultério. E eles estavam ali, os fariseus, prontos para condená-la e apedrejá-la, porque era isso que a lei de Deus determinava. Mas Jesus, em vez de apressar em julgar aquela mulher, ele faz algo inesperado. A palavra diz que ele se abaixa, escreve alguma coisa no chão e depois diz: aquele que de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Um a um, os acusadores foram embora, porque eles perceberam que ninguém ali era perfeito. Quando ficaram apenas Jesus e a mulher adúltera, Jesus olhou para ela e disse: eu não te condeno. Eu também não te condeno. Agora vá e não peques mais. Jesus não ignorava o pecado. Não é isso. Mas ele também não agia com dureza e com condenação. Ele oferecia perdão e transformação. Esse é o Cristo que devemos aprender a seguir. Justo, compassivo, cheio de graça e verdade. E esse é apenas um dos inúmeros exemplos de como nós podemos aprender com ele. Jesus nos ensina a não sermos precipitados no julgamento, a termos misericórdia e a guiarmos as pessoas ao arrependimento com amor e não com dureza. Mas será que estamos realmente dispostos a aprender com ele? A seguir seus passos, não apenas na teoria, mas na prática? Sabe, irmãos, aprender com Jesus vai muito além de conhecer suas palavras. Eu não estou falando de conhecimento bíblico. Não basta saber que ele multiplicou pães, andou sobre as águas, se nós não deixarmos que ele mude a nossa vida. De que adianta saber sobre ele se nós não permitirmos que o Espírito Santo nos transforme? E essa mudança não é confortável, porque Jesus não veio ao mundo para reforçar aquilo que nós já achamos que é certo. Ele veio para transformar o que precisa ser mudado dentro de nós. Só que essa transformação não acontece sem confronto. E é aí que muita gente para pelo caminho. A gente cresce ouvindo que ser forte é nunca abaixar a cabeça, que vencer é provar para os outros que estamos certos. Crescemos ouvindo que felicidade é fazer aquilo que nos dá prazer, que perdoar é ser um idiota, que humildade é coisa de pessoas fracas. Aí vem Jesus e diz assim: seja humilde, confie em Deus e não no seu próprio entendimento. Ame aquele que está te machucando, perdoe aquele que não merece ser perdoado. Sirva em vez de querer ser servido. Essas coisas não são fáceis. Aprender com Jesus vai nos confrontar, vai doer, porque significa abrir mão do nosso próprio orgulho, das nossas razões, dos nossos impulsos. Significa escolher um caminho que muitas vezes parece mais difícil. Mas essa é a diferença entre quem apenas admira Jesus e quem segue Jesus. Se você quer aprender com ele de verdade, precisa estar disposto a deixar ele mexer nas áreas da sua vida que você nunca quis mudar. Precisa estar disposto a ser um discípulo, não apenas um espectador. E ser discípulo significa viver como ele viveu. Não só nos momentos fáceis, mas quando tudo desmorona. Não só quando dá vontade, mas quando tudo dentro de você quer desistir.
Você quer aprender com Jesus? Então, esteja pronto para ser moldado pelo próprio Deus. Ser discípulo de Jesus não é só acreditar nele. Muita gente acha que seguir Jesus é concordar com o que ele ensinou, mas continuar vivendo do próprio jeito. Só que um discípulo de verdade não é aquele que apenas escuta as palavras do Mestre, mas aquele que vive segundo essas palavras. Jesus chamou 12 homens para segui-lo. E eles não ficaram só ouvindo seus ensinamentos de longe. Eles largaram tudo, caminharam com ele, observaram cada atitude e aprenderam com o próprio exemplo dele. Hoje, nós não podemos andar fisicamente ao lado de Jesus, assim como Pedro, João, Tiago e tantos outros fizeram. Mas nós podemos aprender com ele da mesma forma, porque os ensinamentos de Jesus continuam vivos. O que falta para muita gente é disposição para ser moldado. Porque ser discípulo implica ser transformado. Amém? Deus nos ama do jeito que nós somos, mas Ele não nos deixa do jeito que estamos. Deus quer o melhor de nós. O verdadeiro discípulo entende que seguir Jesus exige mudanças profundas. E a pergunta é: você está disposto? Você está disposta a ser transformado? Ser discípulo não é um título, é um compromisso diário. É olhar para Jesus e dizer: eu quero ser como Ele. É deixar que o Espírito Santo corrija aquilo que precisa ser corrigido, quebrando o orgulho, moldando o coração e aprendendo aquilo que realmente importa. Seguir Jesus não é teoria. Ou você caminha com Ele todos os dias, ou você está apenas o admirando de longe. O discípulo tem fome de aprender mais, de se parecer mais com o Mestre, de viver uma vida que reflete quem Ele é. E hoje, inclusive, eu estou falando sobre isso lá no canal Minuto Reflexão. Hoje, ao meio-dia, nós vamos postar um vídeo com a série completa sobre os ensinamentos que podemos aprender com os apóstolos de Jesus. Então, se você quer crescer espiritualmente e entender como esses homens foram transformados pelo próprio Cristo, não perca esse conteúdo e já se inscreva lá, nesse outro canal também. Nesse momento eu quero orar por você. Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? Lembre-se que você serve a um Deus do impossível, o Senhor dos exércitos, o Deus que criou o mundo, o Deus que criou o universo, o Deus que se importa com você. Por isso, escreva aqui aquilo que tem tirado a sua paz, o seu sono. Se você tem orado pela vida de alguém, pastor, estou orando pelo meu filho, pela minha filha, pelo meu genro, pela minha nora. Estou orando para que a minha família seja restaurada. Estou orando por uma pessoa que está enferma, alguém da minha família, um amigo, uma amiga. Escreva o nome dele, o nome dela aqui. Escreva a situação aqui nos comentários. Se você não quiser escrever tudo, escreva apenas a área da sua vida que precisa do toque de milagre, de cura, de restauração de Deus. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje eu me coloco diante de Ti, primeiramente para agradecer, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos deu Jesus como o maior exemplo de vida, amor e obediência.
Obrigado porque sabemos que ele não veio ao mundo apenas para nos ensinar com palavras, mas para viver aquilo que pregava, para mostrar na prática o que significa confiar no Senhor, para nos ensinar a amar sem limites e servir sem esperar nada em troca. Obrigado porque mesmo diante da nossa fraqueza, o Senhor nos chama para perto, nos convida a aprender e a sermos transformados pelo Teu Espírito. Mas eu também quero te pedir perdão, Pai. Perdão pelas vezes em que nós ouvimos a Tua voz, mas não quisemos obedecer. Perdão pelos momentos em que, em vez de aprender com Jesus, nós escolhemos o caminho mais fácil, o caminho do orgulho, da teimosia, da resistência à Tua vontade. Perdão por todas as vezes em que tentamos seguir Jesus do nosso jeito, do jeito que nós achávamos certo, sem compromisso, sem entrega, sem renúncia, apenas o admirando como uma grande figura da história, quando deveríamos caminhar perto dele. Nos lava e nos transforma, Pai. Eu quero orar agora especificamente por essa pessoa que está me ouvindo. O Senhor conhece o coração dela. O Senhor sabe das lutas que ela tem enfrentado e das barreiras que a impedem de crescer espiritualmente. Talvez ela tenha medo da mudança, talvez esteja cansada, talvez nem saiba por onde começar. Mas o Senhor pode tocar na vida dela agora. Eu oro para que o Senhor remova toda a confusão, todo o receio, todo o engano, toda a resistência que a impede de ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Que o Espírito Santo trabalhe dentro dela e faça nascer um desejo genuíno de aprender com Jesus, de seguir os passos dele, de ser transformado, transformada por ele. Que essa pessoa não seja apenas alguém que ouve sobre Cristo, mas que ela viva segundo os ensinamentos dele. Que ela tenha coragem de abrir mão daquilo que precisa ser deixado para trás. Que ela tenha força para caminhar com fé e um coração disposto a ser moldado pelo Senhor. Se há desânimo, Pai, renova a esperança. Se existe dúvida, traga clareza, tira as vendas dos olhos. Se há orgulho, ensina-nos a ser humildes. Se há medo, fortalece a confiança. Faz uma obra completa na vida desse irmão e dessa irmã. Que eles não apenas saibam sobre Jesus, mas que o conheçam verdadeiramente. Eu quero orar por cada pessoa que ouviu essa palavra até aqui. Eu peço que ela continue crescendo na fé, que busque ao Senhor todos os dias, que tenham sede da Tua palavra, que desenvolvam um relacionamento verdadeiro com Cristo. Que a Tua presença, Pai, seja real na vida deles e que o Senhor os guie em cada passo, até o dia em que estarão face a face com o Mestre que decidiram seguir. Eu entrego esse coração em Tuas mãos, confiando que o Senhor está ouvindo e que vai agir de acordo com a Tua vontade. É por isso que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Essa mensagem abençoou sua vida? Então não guarde ela apenas para você. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. É só você clicar aqui embaixo no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos, suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.